Graça e paz. É com grande alegria que daremos continuidade ao projeto Núcleo Luz para o Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, por ocasião da comemoração ao centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte, do cinquentenário do mês da Bíblia. Graça e paz a você que nos acompanha pela TV Horizonte, Rádio América e demais meios de comunicação social da Arquidiocese. Estamos iniciando mais um programa, a leitura orante da Palavra de Deus. Trata-se de um encontro semanal com o objetivo de favorecer uma espiritualidade bíblica por meio da leitura, meditação, contemplação, oração e ação dos evangelhos dos domingos. Dou um tempinho para você pegar a sua Bíblia. Hoje rezaremos com o Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 41 a 51. Neste programa contamos com a presença da Maria do Carmo Valente Duarte Ferreira, que cursou Bíblia em Comunidade, é atuante no SAB, do Marco Antônio Tourino Furtado, que também cursou Bíblia em Comunidade, e é membro do Instituto Nova Jerusalém, e da irmã Romi Alt, assessora do SAB Paulinas. Agora eu convido a irmã Romi a conduzir a nossa leitura orante de hoje. Graça e paz para você. É a saudação do apóstolo Paulo que usa essa expressão no início de suas cartas autênticas. Graça é a saudação usada na cultura helenista grega para desejar que a divindade seja favorável à pessoa saudada. E shalom é também uma saudação, mas usada na tradição judaica e expressa o desejo de que a pessoa saudada tenha acesso a todos os bens materiais e espirituais. Ele traga bem-estar e felicidade. Por isso, digo a você, graça e paz. Você se lembra do caminho que fizemos nos encontros anteriores? Como você sabe, ele percorre 5 passos. A leitura, que ajuda você a conhecer o texto e saber o que ele diz. A meditação leva você a descobrir no texto o que está por detrás de suas palavras, ou seja, o que ele diz para você, para a sua comunidade, para a realidade que o e a rodeia. A contemplação conduz você a uma intimidade maior com Deus. A alegria de escutá-lo, de ouvir a sua voz, os seus apelos interiores. A oração nasce em você segundo a multiplicidade de sentimentos, desejos, apelos que nasceram no seu coração. A ação é uma consequência dos passos vividos, onde você percebe nitidamente o apelo que o Senhor lhe faz para viver durante a semana. E com estes desejos e essa motivação, nós podemos dar início à nossa leitura orante e também a invocação ao Espírito Santo para que ele nos acompanhe em todos os passos. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas,
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, com a certeza de que o Espírito nos acompanha, vamos contextualizar um pouco o nosso texto, que é João, capítulo 6, versículos de 41 a 51. Ele encontra-se como quinto sinal no Evangelho de João, na sua primeira parte, que vai do capítulo 1, versículos 19, até o capítulo 12, versículo 50, que é conhecido como o livro dos sinais, que traz 7 sinais. E o número 7, vocês sabem que na Bíblia tem um sentido de plenitude. Ou seja, tudo que Jesus realizou é plenamente obra de Deus nele. E nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum. E celebrando esse quinto sinal, que é o sinal do pão. Aliás, é desde o 17º domingo do tempo comum e até o 21º domingo do tempo comum, nós estaremos meditando, rezando este quinto sinal, que é o sinal do pão. Vejam como este sinal é muito importante para a vida do ser humano. Sem pão, ninguém vive. Ou seja, o pão que representa aqui todos os bens materiais e espirituais que o ser humano tem necessidade, conforme vimos logo no início. Então, sem esse pão, e ainda mais Jesus que se declara o pão da vida, que dá vida às multidões, que dura para a vida eterna, que nos conduz à vida eterna. Este é o verdadeiro pão que desceu do céu para saciar a nossa fome e a nossa sede de Deus e do infinito. Então, depois desta motivação sobre o Evangelho deste dia que nós vamos refletir e meditar, vamos conhecer o texto de hoje? Leitura. O que o texto diz? E eu convido aqui a Maria do Carmo, que vai proclamá-lo para nós. E você acompanhe na sua Bíblia, ao seu lado, esse texto. E deixe-se iluminar por ele. Preste atenção no que ele diz a você. Vamos ler este texto com muito carinho, deixando-o cair em nosso coração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a comunidade de João, capítulo 6, versículos de 41 a 51. Então, os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque ele dissera: "Eu sou o pão que desceu do céu." Perguntavam: "Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos nós o seu pai e sua mãe? Como pode então dizer que desceu do céu?" Jesus respondeu: "Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Todo aquele que escutou o ensinamento do Pai e o aprendeu, vem a mim. Ninguém jamais viu o Pai, a não ser aquele que vem junto de Deus.
este viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Muito agradecida, Maria do Carmo, pela proclamação por este texto valioso que nos fala do quinto pão, o pão do sinal. Aliás, o quinto sinal, o pão, o sinal do pão. Você que nos acompanha pela TV Horizonte e pela Rádio América e demais meios da Arquidiocese, releia o texto. E releia-o, se não puder aqui, na sua casa. Ele é muito rico. E faça também você a sua síntese, que o Marco Antônio vai fazer para nós neste momento. A leitura desse texto coloca, mais uma vez, a questão da afirmação de Jesus. Eu sou o pão que desceu do céu. É uma afirmação que gera uma controvérsia entre os judeus. Os judeus não aceitam essa afirmação de Jesus. E aí começa uma murmuração em relação a essa afirmação de Jesus, que diz, eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus compreendiam que o pão que desceu do céu era o maná. Maná do deserto, lá na travessia do deserto com Moisés. Deus fez descer esse pão do céu, esse maná. A afirmação de Jesus, então, gera essa controvérsia e eles não entendem como é que Jesus podia afirmar aquilo, já que eles conheciam que era Jesus. Como é que ele podia ser pão do céu se eles conheciam o pai de Jesus, José, como afirma, conhecia sua mãe, conhecia sua família, e entendiam Jesus como alguém conhecido, e não como alguém que veio do céu. A sua descendência, para esses judeus, era da família José e da mulher, né? Como está citado aí. Jesus usa 3 vezes o eu sou, né? Ele usa, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão vivo. Então, Jesus usa 3 vezes isso, reafirma aquilo que afirmou primeiro, que é o pão que desceu do céu, né? E quando se usa essa expressão, eu sou, é muito comum a gente fazer a correlação, principalmente, que é o pão que desce do céu, com a revelação de Deus a Moisés no deserto, quando ele diz, eu sou, né? Eu sou o que sou. Então, o eu sou aí leva muito a essa pretensão que os judeus consideravam, né? Uma pretensão de Jesus dizer que era um pão descido do céu. Então, essa é a polêmica que se fez em torno disso, né? Mas Jesus faz dessa sua revelação sobre si mesmo também uma revelação sobre aqueles que o acompanham, né? Quando diz lá, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou para o atrair. Então, quem atrai, né, é o Pai que atrai através de Jesus, né? E que diz que está escrito nos profetas, todos serão instruídos por Deus. Ora, essa instrução que vem do Pai, né, através da qual Jesus instrui, né, o que o faz dele dono de uma sabedoria divina, e revela essa sabedoria, e esse Pai, né, aos que o seguem, né, é que leva a ele a afirmação de quem crê nele tem a vida eterna. Então, essa afirmação é a consequência da relação entre aqueles que creem, que seguem Jesus, e que creem nessa revelação que o Pai, né, o enviou para isso. E Jesus, então, diz, né, os vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Então, Jesus faz a referência à percepção
que os judeus têm do maná do deserto, né? Do pão que desceu do céu. E esse novo pão, que é ele, eu sou o pão vivo, termina dizendo: aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Então, a vida eterna que ele fala está relacionada aos seus discípulos, aqueles que o seguem, conforme ele diz, que realiza, né, a profecia dos profetas que diz que todos serão instruídos por Deus. Então, a instrução de Jesus é uma sabedoria divina, é Deus quem o faz e que instrui, através de Jesus, aqueles que o seguem e que terão a vida eterna. Obrigado, Marco Antônio, pelo seu comentário. Vamos ao passo seguinte, a meditação. Meditação. O que o texto diz para mim? O que o texto diz para você, para mim, para a comunidade, para os que vivem ao seu redor? É o momento de dialogar com o texto, falar com os personagens que aparecem nele, deixar com que esta palavra questione a você, confronte a sua vida, a sua prática com a proposta do Evangelho. E vamos então retomar essa palavra por meio de algumas perguntas que podem lhe ajudar a mergulhar mais profundamente no sentido desta palavra. Por que os judeus murmuravam contra Jesus? Eles não entendiam ou não aceitavam os ensinamentos de Jesus? Quando eu, você, nós murmuramos, em que circunstâncias? Será que são as mesmas dos judeus? As perguntas: este não é Jesus, filho de José? Não conhecemos nós, seu pai e sua mãe? Como ressoam essas perguntas no contexto deste evangelho? Como descrença ou fé? Qual é o pão que falta em sua casa, na sua vida? O pão material? Ou é o pão da solidariedade? O pão do perdão a alguém? Da misericórdia? Do diálogo? Da fé em Jesus? O que significam para você as palavras de Jesus? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu convido agora a partilharem a sua reflexão de forma sucinta o Marco Antônio, a Maria do Carmo e a irmã Iracema. E você que está participando, partilhe com alguém a sua reflexão. Esse texto me leva muito a pensar sobre o que nós desejamos, sobre o desejo. Desejo que a gente tem na vida, que eu tenho, que todos nós temos. Porque em função do desejo, daquilo que nós almejamos, de onde nós colocamos o nosso coração, é que nós podemos, que eu sou capaz de responder, né? Se Jesus é aquele que eu creio, se Jesus é aquele que vai me preencher, que vai ser capaz de fazer aquilo que diz lá, quem crê em mim não terá mais fome. Tem pessoas que são, né, e que eu sinto às vezes, né, que são incapazes de satisfação, de se saciarem, né?
Jesus se coloca aqui como aquele que nos sacia, que me sacia, que é capaz de me saciar de um pão que não é um pão material, não é um pão, não é um desejo material de comer, porque esse a gente come, está saciado, no momento a gente está saciado. Mas é a fome espiritual, né? A fome de sabedoria, a fome de Deus, né? O desejo de encontrar a Deus. Então, esse desafio que Jesus coloca, né? Quem crê em mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca terá mais sede. Essa mais sede ele vai retomar depois lá adiante com a samaritana. Mas aqui, né, esse desafio que Deus me coloca. É só a crença nele que é capaz de me saciar, capaz de me colocar em condição. Quem está saciado está em paz, vive a paz. Mas o desejo que nunca se sacia, esse é incapaz de sentir a paz. Só Jesus, no meu entender, né, como ele coloca com essa sabedoria divina, que é Deus que vai ensinar a todos, é capaz de me dar essa condição de saciar o desejo do meu coração, o desejo espiritual, o desejo de encontro, o desejo do infinito, e de me fazer, então, encontrar a paz. Jesus confirma: quem acredita em mim tem a vida eterna. E ele confirma que ele nos ama ao dizer isto. Nos ama como filhos, como irmãos. De fato, a nossa vida é feita dessa relação de amor, tanto com Jesus, como também com as pessoas que nos envolvem, com a nossa família, com toda a humanidade. Jesus tem, acima de tudo, conosco, ao se dispor, né, a sua vida para a nossa vida, uma relação de profundo amor. Ele nos alimenta com sua palavra, cuida de nossas necessidades, saciando a nossa fome de sabedoria, de acolhida, minimiza os nossos sofrimentos, as nossas tristezas, as nossas dores, angústias, e ele pede que confiemos nele, quando ele fala: eu sou o pão da vida. E ele é que traz essa paz, essa harmonia interior, quando nós confiamos e entregamos a vida, a nossa vida às suas mãos. Os judeus procuraram então Jesus para comerem um pão que sacia o corpo. Queriam garantir a vida material. Ainda não haviam entendido que a vida do homem é, acima de tudo, entrar nessa relação com Jesus e viver com ele. Então, para mim, fica muito forte que o pão que Jesus quer nos dar é a sua vida, seu amor de Pai. E somente o amor de Jesus nos ensina a viver na fraternidade, com nossa família, no nosso trabalho, com o nosso próximo, e nos mantém livres e nos faz habitar na terra em paz. Esta relação com Jesus é a felicidade que cada um deseja. E eu me sinto sempre muito integrada quando eu estou entregue às mãos de Jesus, porque Ele é o pão da minha vida. O texto me despertou quando diz: está escrito nos profetas, todos serão instruídos por Deus. E vai apresentar esse caminho de instrução, que é: todo aquele que ouviu do Pai e dele aprendeu, vem a mim. Então, a importância de ouvir o Pai e dele aprender para poder chegar até Jesus. Este é o caminho. Jesus é o caminho para o Pai e o Pai apresenta o caminho para que cheguemos até Ele. A escuta do Pai e aprender do Pai é chegar até Jesus. Essa foi a parte do texto, né, o versículo que a mim tocou e me convidou a meditar e aprofundar mais ainda.
Vamos ao próximo passo. A contemplação. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? O que o texto me leva a experimentar? Ouvindo Deus falar ao meu coração. Você é convidado e convidada a silenciar agora. Deixe que esta palavra lida, meditada e em seu coração caia com força. Ouça a voz de Deus. Contemple agora Jesus, o enviado do Pai, digno de fé, que se oferece como o verdadeiro pão descido do céu para o seu alimento, o meu alimento, o nosso sustento. Deixe aflorar os sentimentos, os desejos, a iluminação que Ele está suscitando no seu coração. E vamos ao quarto passo, a oração. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? O que o texto me leva a falar com Deus? É o momento de falar em primeira pessoa do singular a Deus. Dirija-se diretamente a Ele. Fale com Ele. Diga-lhe quais pensamentos, reflexões, a leitura, a meditação, a contemplação suscitaram em você. Transforme-os numa oração espontânea de louvor, de gratidão, de agradecimento, aquilo que o seu coração deseja e pede. Também uma súplica ou uma ação de graças. E convido a Marco Antônio, Maria do Carmo e Iracema, se o desejarem, de expressarem a Deus a sua breve oração. Deus, Pai de bondade, que nos enviou esse pão do céu, seu Filho Jesus. Quero agradecer por esse envio, agradecer por essa revelação, mas eu agradecer também pela revelação em minha vida. Porque de nada adiantaria se eu não conseguisse, não atingisse essa revelação em minha vida. Ao ter tido a experiência contigo, Senhor, pude saciar meu coração, pude perceber quanto que o desejo de infinito, de Deus, de paz, de que o coração poderia ser saciado, ser acalmado, ser apaziguado, somente com o teu pão. Esse pão que vem da palavra, esse pão que vem da tua sabedoria, esse pão que transmite em mim a paz de Deus. Obrigado, Senhor. Meu amado Jesus, eu creio e o acolho nas profundezas do meu coração e da minha vida. Confiar em Ti e nas Tuas promessas é um dom alimentado pela fé. Eu creio, o Senhor é o pastor que me conduz a viver uma vida buscando sabedoria e a cultivar relações embasadas no amor, na alegria, na fraternidade, na solidariedade, na caridade com o meu próximo. Minha gratidão, Senhor, pela sua presença em minha vida. Tudo posso naquele que me conforta, que me acolhe, que me oferece sabedoria e amor. Fortalecei a minha fé e nunca permita que eu me afaste de você, porque você é o Senhor, o meu pastor. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, pela força que tem a sua palavra.
Obrigada porque Tu continuas a nos instruir através da Tua palavra. Faça com que eu aprenda a ser sempre mais pão partido para a vida de tantos. Muito obrigada. E com essas preces que nos elevam a Deus, eleve também você que as sente no seu coração a Deus. E agora passamos ao quinto e último passo, a ação. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? É o momento de formular para você mesma e para você mesmo o compromisso que o texto lhe sugeriu pela leitura, a meditação, a contemplação, a oração, e agora um gesto pequeno e concreto para realizar este apelo do Senhor na sua vida. E com a certeza de que Ele nos abençoará a viver essa sua palavra, esse seu apelo, nós vamos concluir essa nossa leitura orante com o sinal da cruz, como nós a iniciamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante, agradecemos ao Dom Valmor, à Arquidiocese e a toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e demais meios de comunicação social da Arquidiocese. Na próxima semana, às terças-feiras, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos a leitura orante com o Evangelho do domingo seguinte. Em nome de Dom Valmor, arcebispo de Belo Horizonte, do Padre Joel do Vicariato para Ação Social, em nome da Arquidiocese, pensando em você que participa conosco da leitura orante, e a toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e de mais meios de comunicação da Arquidiocese, e também do Núcleo Luz para o Mundo. A nossa gratidão a você, irmã Iracema, que prestou com alegria esse serviço de apresentadora deste programa nestes inícios. Como religiosa pertencente à congregação das Irmãs Paulinas, você foi transferida para Fortaleza, onde continuará sua missão com a palavra. Vamos acompanhá-la com a nossa oração e desejar-lhe que seja muito feliz e continue servindo na alegria aos e às cearenses e ao mundo todo. Vai com Deus e conte conosco. E agora queremos lhe oferecer, em nome de todas estas pessoas citadas, uma pequena homenagem que a Ivna, por gentileza, lhe entregará neste momento. Muito obrigada. Como diz São Paulo, por tudo devemos dar graças. Por tudo dou graças. E dou graças pela possibilidade, pela oportunidade de ter estado aqui com vocês, na Rede Catedral. Agradeço ao Dom Valmor, ao Padre Joel, Maria dos Santos, do Vicariato para Ação Pastoral, a toda a equipe do SAB, por essa oportunidade de crescimento, de contato, de poder proclamar a palavra através da leitura orante.